Muito boa noite, queridos irmãos espíritas do nosso Centro Espírita Caibar de Pompeia. É com muita alegria, com muita gratidão que nós estamos aqui para estudar nessa noite de hoje o nosso Livro dos Espíritos, continuando os estudos semanais. Então, primeiramente, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus, Criador de todos nós, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, aos espíritos protetores superiores que cuidam de nós, rogando a eles que nos ajudem, que nos intuam, que nos inspirem e que esse estudo que nós vamos fazer possa chegar a cada um de nós, falando diretamente ao nosso coração. Ajuda-nos, Mestre querido, a podermos estudar e principalmente colocar em prática, Mestre, tudo aquilo que nós aprendemos nessa doutrina maravilhosa. Com a sua permissão, vamos abrir o nosso estudo dessa noite. Assim seja. Bom, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos terminando hoje o capítulo 4, que fala da pluralidade de existências, que é do livro 2º do Livro dos Espíritos. E nós vamos falar hoje sobre as ideias inatas. Bom, primeiro eu só queria fazer um parênteses aqui e dizer como é rico o estudo do Espiritismo, A gente, quando vai pesquisar para fazer esse estudo, quando a gente está pesquisando, procurando alguma coisa, a gente vê tantas formas de se falar sobre o mesmo tema, mesmo aqui na nossa casa, cada um dos irmãos, cada um dos amigos que vem aqui estudar com a gente, que traz os ensinamentos, a pesquisa, cada um traz um traço tão particular da doutrina espírita, cada um traz o seu conhecimento, às vezes dentro da sua área, e é muito enriquecedor. Por isso é muito importante a gente continuar com esse estudo, continuar com essa motivação de estar aprendendo cada vez mais, para a gente galgar aí a nossa jornada evolutiva. Então, é com muita alegria mesmo que a gente vem aqui estudar. Nunca a gente traz todos os aspectos de uma questão, porque a gente tem um conhecimento bem limitado, cada um na sua área, e é difícil a gente abranger todos os pontos. Só que isso que nós vamos estudar hoje, essa questão das ideias inatas, é a questão 218 até a 221. São questões que são estudadas sob muitos aspectos. Por quê? Porque, de uma certa forma, esse conhecimento das ideias inatas comprova a pré-existência do espírito. Comprova que a gente não aprendeu tudo o que a gente sabe agora, que a gente traz uma bagagem e que essa bagagem não está no corpo, Essa bagagem vem com o espírito. Bom, primeiro, o que é inato? Ideias inatas são aquelas ideias que estão com o ser, que nascem com o ser. E a questão 218 é assim, O espírito encarnado conserva algum traço das suas percepções, das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Será? Quantas existências anteriores nós já tivemos? Inúmeras, inúmeras. A doutrina espírita está aí, a literatura espírita está aí. Quantos casos de reencarnação a gente tem comprovados pela ciência, estudos sérios que comprovam as reencarnações, dizendo que nós já tivemos muitas vidas, muitas vidas. Desde que a gente foi criado lá, por Deus, o princípio inteligente, simples e ignorante, até hoje a gente já atravessou aí um tempo enorme, porque é impossível a gente evoluir até onde nós estamos hoje numa única encarnação. Então a resposta dos espíritos é assim: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Uma vaga lembrança. Quantas vezes a gente às vezes não tem uma ideia, uma intuição de alguma coisa que a gente pega para fazer e fala, mas como é que eu aprendi a fazer isso?
E quantos exemplos nós temos de pessoas que com 2 anos, com 3 anos, fazem cálculos matemáticos, começam a falar, tocam instrumentos musicais. Isso é utilizado muitas vezes, corriqueiramente, como prova da reencarnação. Porque aquela criança, às vezes, lá num lugar distante, nunca teve acesso a um instrumento musical, nunca ouviu aquilo, de repente senta no piano e toca. Isso é comum, existem muitos casos registrados na literatura, não só espírita, né, mas na literatura mundial. Bom, a gente tem que sempre lembrar que quando nós fomos criados lá, simples e ignorantes, a gente vem aprendendo muitas coisas. A esse respeito, existe o estudo das mônadas, que é um estudo mais aprofundado. Quem se interessar em fazer, é um estudo bem bacana, que vai explicar lá desde quando o nosso princípio inteligente se uniu ao princípio mental, ao fluido universal e nós fomos criados. É uma coisa, um estudo mais aprofundado, difícil, que a gente tem que fazer com bastante calma, mas vem explicando que desde lá a gente aprendeu a primeiro agregar, né, as células, depois a gente foi evoluindo, a gente foi aprendendo a respirar, foi aprendendo tudo devagar. Tudo isso que a gente faz inconscientemente, respirar, andar, quantas coisas que a gente foi aprendendo, veio sendo acumulado no nosso espírito, no nosso corpo mental. Então, se alguém tiver curiosidade, eu vou ler só um trechinho de uma pesquisa que eu fiz e que eu achei muito bacana, que explica esse estudo da mônada. Ele está num site que se chama larespiritamaria.lobato.com.br. É um estudo de Durval Ciampone sobre o corpo mental. E no resumo ele fala assim, que não existe na literatura kardeciana essa palavra mônada, que muitas vezes ela é utilizada como princípio inteligente, como princípio espiritual ou como o próprio espírito. Mas ele pegou esta palavra dos estudos científicos, né, e utilizou como ponto de partida para identificar o momento em que o espírito ganha a consciência de si mesmo, a consciência de que eu sou eu, da sua individualidade. E ele explica assim, mônada me pareceu a palavra correta, conforme Pitágoras, Platão, Leibniz, Delane, André Luiz, Herculano Pires e outros. Tem-se assim nomes bem definidos. A mônada seria o ser formado pela união do princípio inteligente, lá criado por Deus, e o seu corpo mental. Então, o princípio inteligente, então o universo, o princípio inteligente, né, e a matéria. Então, o princípio inteligente junto com o seu corpo mental. Eles são imperecíveis, integrantes e inseparáveis um do outro, qualquer que seja o mundo em que viva e o grau evolutivo em que se encontra. O espírito é o ser resultante da união da mônada, que é o nosso princípio inteligente, com o nosso corpo mental. O espírito são esses dois atributos, é o resultado da união da mônada, mais o corpo espiritual perecível, formado de elementos do mundo em que esteja vivendo enquanto desencarnado, que seria o nosso perispírito. A gente sabe que o nosso perispírito é uma substância semimaterial que é formada, não é, dependendo do lugar onde nós estamos vivendo, do planeta onde nós estamos vivendo, da experiência que nós temos, ela é adequada para aquela experiência. Só que o nosso princípio é inteligente e o nosso corpo mental se une a esse ser semimaterial, que seria o espírito. O homem seria formado pela união do espírito, que é tudo isso junto, mais do seu corpo físico perecível, esse aqui, quando está encarnado. Então, tudo aquilo que define o espírito se junta com esse corpo encarnado aqui
e forma o homem. Somos nós aqui enquanto encarnados. Dentro dessa ideia, o homem é, pois, formado pela união do princípio inteligente, mais o corpo mental, mais o corpo espiritual, mais o corpo físico. O espírito puro é a mônada que retornou ao seio de Deus, cheia de amor e sabedoria, adquiridos de experiência em experiência, em sua romagem evolutiva, ao longo dos milênios e milênios. Bom, então até a gente chegar a espírito puro, nós temos aí um longo caminho para ser preenchido, desde lá da mônada até espírito puro. A gente tem bastante coisa para aprender ainda. Mas a nossa lei é de evolução. Se a gente fosse em cada encarnação começar do zero, ia ser muito mais difícil. Então, tudo o que a gente aprendeu, que virou um atributo do nosso espírito, que a gente realmente interiorizou, aquilo fica no nosso espírito. E vai ser utilizado nas nossas encarnações para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Bom, a partir dessa introdução, né, só para a gente entender como é que se dá, de uma forma muito simples, essa evolução, nós vamos ler aqui a pergunta seguinte, que fala assim, então, né, o espírito tem uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas, as ideias que ele tem desde que nasceu. E faz uma observação, Kardec. A teoria das ideias inatas não é, então, uma quimera? Quer dizer, não é uma fantasia, não é só imaginação? Porque isso, ao longo da humanidade, sempre se percebeu que algumas crianças tinham ideias que nasciam com ela, que não podem ser atribuídas à hereditariedade, nem ao conhecimento que elas tiveram, porque elas não tiveram acesso àquele conhecimento. Então, de onde vem tudo isso que elas sabem? Tudo isso que elas expressam, às vezes, com muita facilidade? E os espíritos respondem. Não, a teoria das ideias inatas não é uma quimera, não é uma fantasia. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Olha como Deus é misericordioso mesmo e bom. Porque a gente parte de onde nós paramos. Nós não temos que voltar lá, aprender a respirar, aprender a manter os nossos músculos funcionando. Não, a gente parte da última encarnação. E aí a lei de progresso se dá. É uma confirmação da lei do progresso, é uma confirmação da reencarnação. Como é gostoso a gente estudar, não é? E saber que essa progressão do espírito nos estimula, porque a gente não tem que começar tudo de novo. Por mais que às vezes a gente ache ruim de voltar lá para a escola e aprender matemática, português, essas coisas são aprendizados momentâneos enquanto encarnados, daquilo que a gente precisa naquela encarnação. Mas as coisas que a gente já aprendeu fazem parte do nosso patrimônio espiritual, né? Bom, deve haver, assim, uma grande conexão, então, entre duas existências sucessivas? É a próxima questão, que é a subquestão do 218. Então, quer dizer, uma existência, com a próxima existência, deve haver muita conexão entre uma e outra. A gente imaginar, se uma pessoa parte da onde ela parou, de onde ela parou, então ele vai continuar dali, sempre dando continuidade àquela encarnação. E os espíritos respondem, nem sempre. Nem sempre tão grande como poderias supor. Porque as posições
frequentemente são bem diferentes. E no intervalo, o espírito pode ter progredido, porque a gente não fica no plano espiritual lá parado, dormindo em berço esplêndido. O nosso espírito dá continuidade ao aprendizado, dá continuidade aos estudos, ao trabalho. A gente consegue aprender muitas coisas enquanto está, não é, na erraticidade, enquanto está desencarnado, nos preparando para uma nova existência, até que a gente não precise mais encarnar, não é reencarnar. Quando a gente atinge lá o grau dos espíritos superiores, espíritos puros, que não precisam mais aprender com a matéria, tem uma outra jornada pela frente. Parece pra gente às vezes um pouco estranho, porque a gente fala, mas eu não parei, né? Eu não vou partir de onde eu parei? Não, porque o espírito não para. O nosso aprendizado é incessante. Então, não precisa. O que também demonstra para nós a bondade divina, porque às vezes a gente não está num caminho muito bom, né? Às vezes a gente aprendeu um monte de coisa errada, né, na encarnação passada. Então, a gente fala, puxa vida, não, eu preciso parar. Consegue uma pausa, consegue aí uma moratória para a gente ter uma outra encarnação, uma encarnação em que a gente faça uma coisa diferente, com uma proposta diferente, e aí depois a gente retoma, não é? Para ir quitando aí os débitos ao longo do caminho, porque a gente não deixa só coisas boas. Todas as nossas ações, boas ou más, são consideradas. Nenhuma passa impune, não é verdade? Bom, qual é a origem? Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias que indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a língua e como o cálculo, etc. Então, qual é a origem disso? A questão já foi respondida na anterior, né? E os espíritos respondem: a lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. É uma coisa que a gente traz no espírito, a gente não consegue lembrar, mas está ali, né, no nosso patrimônio espiritual. E os espíritos ainda dizem: de onde queres que elas venham? De onde imagina que uma criança com 3 anos que está fazendo cálculo, de onde ela pode ter trazido essas ideias? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Como a gente disse, vai trocando o nosso perispírito, não é? Conforme nós vamos evoluindo e ele vai adquirindo uma outra roupagem. Em mudando o corpo, questão 220, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Quando eu nasço, quando eu tenho uma nova reencarnação com um novo corpo, pode ser que aquelas aptidões que eu tinha, eu não tenha mais nessa encarnação? O que vocês acham? A pessoa que era médico numa encarnação passada, ela vai continuar sendo médico nessa encarnação? O pintor, como diz aqui, que tinha aptidão para as artes, vai continuar sendo pintor na próxima encarnação? Vai dar continuidade a isso? E a resposta dos espíritos, né? Sim, porque a questão é se pode se perder algumas características. Sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. Puxa vida, são tantas coisas que a gente tem para aprender. Nossa, a gente gostaria de saber de música, a gente gostaria de saber de literatura, a gente gostaria de saber, não é, de ciências, a gente gostaria de saber de tudo. Não dá tempo para a gente aprender tudo o que existe numa encarnação só. Então, sim, o espírito pode pedir para não, nessa encarnação, não
não mais se dedicar àquele campo, para ele aprender um outro campo. E a gente também sabe que para a gente evoluir, a gente tem que aprender tudo. A gente tem que saber quase tudo, porque o nosso caminho para espírito puro ainda está longe. Então não adianta eu ser perfeito só em um ramo. Eu tenho que aprender um monte de coisas. Por quê? Porque para eu aprender sobre tudo, sobre a evolução e principalmente para eu aprender como amar as pessoas, eu tenho que aprender um pouquinho de tudo, não tem jeito. O progresso intelectual, o progresso moral, ele tem que acompanhar o desenvolvimento espiritual. A gente não pode ter só um progresso e deixar o outro para trás. Então, nas encarnações, eles vão se alternando, até que vai chegar um ponto em que eles vão caminhar juntos e a gente vai conseguir aprender tudo, né? E olha que interessante. Sim, se conspurcou essa inteligência, ou se fez dela um mau emprego. Quantos casos a gente tem de espíritos que são muito evoluídos intelectualmente, muito inteligentes, com aptidão para um monte de coisas e usa essa inteligência para o mal? Quantos exemplos a gente tem de pessoas gênios, mas que não usaram bem essa inteligência? Então, numa próxima encarnação, ele vem privado dela, porque ele não soube usar aquela inteligência para o bem, que é a nossa destinação, que é aquilo que a gente tem que fazer. Então, ele pode sim vir privado, às vezes, das faculdades mentais, até. Quantos casos a gente também conhece, não é? Que o espírito veio privado, inclusive das faculdades intelectuais, para aprender outras coisas, para aprender, por exemplo, a ser humilde, para aprender como lidar com as pessoas, para aprender a convivência. Muitas vezes, numa posição de muita inteligência, um gênio, a pessoa se torna orgulhoso, se torna muito egoísta. E ele nem olha para as pessoas que estão do lado. Então ele tem que vir numa outra encarnação, de uma forma mais simples, às vezes necessitando de cuidados das pessoas o tempo inteiro, para ele aprender a ser humilde, para ele aprender a amar, para ele aprender a se colocar numa posição de filho de Deus mesmo, né? Para diminuir o orgulho. Então, sim, pode ser que a gente tenha aí, se a gente não fizer um bom uso da nossa inteligência, se não fizer um bom uso daquilo que a gente aprende, pode ser sim que numa próxima encarnação a gente venha privado disso, para aprender a usar com sabedoria. A questão 221. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento de existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Então, assim, é uma ideia, né, que o homem já traz, né, mesmo quando ele está lá no estado selvagem, que ele tem aquela percepção que existe alguma coisa maior, ele tem uma intuição de que algo há mais do que ele, há mais do que ele está vendo, mesmo que ele esteja lá no estado selvagem ainda seja um homem numa encarnação mais atrasada? E os espíritos respondem: é essa lembrança que devem certas. Perdão, a resposta. É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. Então, sim, é uma lembrança anterior que o homem tem, né, quando ainda mesmo em estado selvagem, de que há alguma coisa maior, porque o espírito sabe, como a gente leu aqui, o espírito é o ser resultante, né, da mônada, mais o seu corpo espiritual, mais o seu corpo mental, que são imperecíveis, integrantes inseparáveis um do outro, qualquer que seja o mundo em que viva e o grau evolutivo em que se encontra. Então, não importa, sempre nós vamos ter aquele corpo mental junto com a inteligência, que é um atributo do espírito, unido, e nós vamos ter aquela lembrança no espírito. A gente também aprende que o esquecimento do passado é necessário. Para quê?
para a gente vir para essa encarnação e tirar dela tudo aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem uma recordação muito boa. O nosso objetivo é aprender a amar todo mundo. Se nós nos lembrarmos de tudo o que aconteceu, dentro do nosso estágio evolutivo, como nós somos espíritos ainda, né, imperfeitos em evolução, nós imediatamente vamos nos identificar com aquelas pessoas que a gente já gostava e vamos repelir aquelas pessoas que a gente não gostava. E isso impede, às vezes, a nossa evolução, porque muitas vezes a gente vem encarnado na mesma família, justamente para a gente não lembrar daquilo que aconteceu, começar de novo na família, que é aí o maior laboratório, né, da espiritualidade. A pessoa vem na família, vem no nosso círculo de amizade, para a gente aprender a conviver com ela. Se eu me lembrasse de tudo, eu não aprenderia, né? Porque a gente ainda não consegue. Então, todos os homens têm essa ideia inata de que existe uma coisa maior, porque fomos criados por Deus, é como se diz a centelha divina em nós. Então, nós sim nos lembramos, né? Mesmo o homem mais selvagem, porque ele também possui todos esses atributos que foram descritos aqui antes. Tem uma subpergunta nessa 221. É essa lembrança que se devem, é a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Na maioria das histórias da civilização, infelizmente eu conheço bem menos do que eu gostaria, todo mundo tem história de fantasma, tem história de assombração, tem história de um mundo diferente, tem histórias de paraíso, de inferno, de... Por que tudo isso? Por que ao longo da história isso sempre existiu? A gente, no estudo das civilizações, pode constatar que todas elas, não teve nenhuma civilização que simplesmente não acreditasse em nada, fosse só materialista. Tudo isso vem no imaginário popular, tudo isso vem nas crenças, nas lendas. Então, essa ideia, né, como ele diz aqui, certas crenças relativas à doutrina espírita. O que é a doutrina espírita, senão o estudo de como é a vida no plano espiritual? O que isso é a doutrina espírita? Que Kardec compilou, né, dessa forma tão maravilhosa que a gente estuda e colocou tudo né, codificou, colocou de forma organizada essas crenças. Então, de onde vem tudo isso? Né? De onde vêm essas crenças? E os espíritos respondem. Essa doutrina, a doutrina dos espíritos, a ideia de que existe um mundo espiritual, é tão antiga quanto o mundo. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, tem espírito. Já existiam os espíritos antes da existência do mundo. Então, e vão continuar a existir depois que os mundos acabam. Então, sim, né, a doutrina espírita, sim, está presente, porque é uma doutrina antiga e que vem com o espírito. Por isso, encontramos por toda parte sendo uma prova de que é verdadeira, porque se isso vem ao longo de tanto tempo, vem sido só reforçado, cada vez mais a ciência está chegando, não é, na existência, admitindo a existência do mundo espiritual, já admite hoje que existe muito mais do que a matéria. Os tratamentos já percebem hoje que não adianta tratar só o corpo, nós temos que tratar o indivíduo como um todo, né? Então, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, nós, conservando a intuição do seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Como nós dissemos, infelizmente, as crenças momentâneas ali,
dependendo de cada momento evolutivo que a gente está, dependendo de como isso é visto pela religião em que a gente está, isso é transformado ou em superstição ou numa ideia falsa, ignorante, né? Nunca se foi explicado tão detalhadamente como é o mundo espiritual, como com Kardec. Por isso a gente diz que o Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido, porque ele vem tirar esse véu de ilusão que existe e deixar tudo no seu lugar de forma clara, deixar tudo acessível para nós, de uma forma que a gente pode compreender. Explicou tudo o que existe, todos os mistérios? Não. Por quê? Porque nós ainda não temos nem capacidade para acompanhar tudo. A criação de Deus é maravilhosa, é muito grande, então a gente não consegue acompanhar tudo. Mas já nos deu a segurança, já nos deu a certeza de que existe muito mais do que a gente imagina. Bom, gente, só para a gente ilustrar, e para encerrar, para a gente fazer um estudo mais rapidinho, se a gente for procurar na internet, acha muito sobre esse assunto. E como eu falei no começo, é sempre uma das coisas mais utilizadas para a gente na comprovação de que existe reencarnação, na comprovação de que existe um mundo espiritual. Quando a gente vai falar de reencarnação, a gente fala das crianças prodígio, a gente fala das pessoas que se lembram de coisas que aconteceram anterior. Existem muitos casos de pessoas que se recordam da vida anterior. Então é muito difícil a gente falar sobre a pluralidade de existências, sobre as reencarnações, sem falar dessas ideias inatas. Por isso que esse tema é tão legal. E se a gente pesquisar tanto na doutrina como na internet, tal, tem muito sobre isso, é muito bacana. Só para a gente ilustrar um pouquinho, eu achei aqui, ó, num site falando sobre as crianças prodígio famosas do mundo. Então, as cinco crianças prodígio famosas do mundo. Uma foi Mozart, né, que nasceu em 1756 e morreu em 1791. Que começou todos os seus conhecimentos com piano aos 5 anos de idade. 5 anos de idade, né? Então foi com essa mesma idade que ele se apresentou para a corte austríaca, chamando a atenção de toda a sociedade em seu entorno. Entretanto, ninguém imaginava que o seu talento fosse ultrapassar tantas barreiras. Até o último ano de sua vida, Mozart compôs verdadeiros hinos da história clássica. Blaise Pascal, de 1623 a 1662, um nome muito conhecido nas aulas de matemática e de física. Foi um dos matemáticos mais importantes da história e iniciou seu interesse de estudos na área com apenas 9 anos de idade. Galileu Galilei, que viveu em 1564 a 1642. Então, o cientista descobriu, né, entre tantas coisas que a gente estuda de Galileu e tamanho da personalidade histórica que ele foi, descobriu com genialidade, a sua genialidade quando era apenas uma criança, mas o seu sucesso global aconteceu quando tinha só 17 anos. Nessa época, sua descoberta foi a lei de isocronismo do pêndulo. Posteriormente, apresentou o famoso princípio da inércia. Stephen Hawking, que viveu agora de 1942 a 2018, né, um dos físicos mais brilhantes da era moderna. E tem um outro site aqui que fala dos supergênios, né, das crianças prodígio que existem hoje encarnados. Fala 10. Entre eles, um menino, na Índia, que se tornou conhecido quando realizou a sua primeira cirurgia com apenas 7 anos de idade. 7 anos de idade. Embora ele não fosse um médico na época, era considerado um gênio médico onde ele morava. A cirurgia foi nas mãos de uma criança de 8 anos de idade, que foi vítima de queimadura. O garoto entrou na Universidade de Medicina aos 12 anos e aos 17 anos já estava graduado também em Química Aplicada.
hoje trabalha na busca da cura para o câncer. Olha só, que espírito maravilhoso, missionário, que trouxe, né, esses conhecimentos acumulados a quem foi permitido se lembrar das outras coisas, porque ele tem uma missão maior, com certeza, fica claro. Um outro que foi se chama Taylor Ramon Wilson, é a pessoa mais jovem do mundo a construir um fusor nuclear, né, que ele construiu aos 10 anos. E aos 14 anos, ele ganhou um prêmio internacional de ciência e engenharia. Um outro que se chama Jacob Arnett, é um matemático americano. Quando tinha apenas 2 anos de idade, gente, 2 anos, foi diagnosticado com autismo moderado a grave. Os médicos disseram que ele poderia não ser capaz de falar, tornar-se independente em atividades básicas diárias. Jacó mostrou aos médicos que estavam errados ao soletrar o alfabeto de trás para frente quando tinha apenas 3 anos de idade. Com a mesma idade, ao visitar um planetário, Jacó respondeu à pergunta do apresentador de por que as luas de Marte são de forma estranha. As luas de Marte. Ele podia saber disso com 10 anos de, né, com 3 anos de idade, se não trouxe do espírito tudo isso. Aos 10 anos, ele se matriculou na Universidade de Indiana. Enquanto estudava, ele afirmou que um dia poderia refutar a teoria da relatividade de Einstein. Atualmente está trabalhando em seu PhD em física quântica. E muitos outros, né? Se a gente for procurar, tem muitas coisas na internet assim, que demonstram isso. Essas ideias que vêm, esse conhecimento que vem com a gente já traz no nosso espírito. A gente não precisa começar tudo do zero de novo, né? Bom, gente, era isso. É um estudo mais rapidinho. Nós estamos encerrando esse capítulo aqui, 4º, que fala sobre a pluralidade de existências. E depois vamos considerar sobre as considerações, né? O capítulo 5º sobre a pluralidade de existências. Era isso. Infelizmente a gente não pode interagir nem discutir, não é? Mas é um tema muito gostoso. Quem tiver interesse de procurar, tem muita coisa para a gente pesquisar. Bom, vamos encerrar fazendo a nossa prece de agradecimento a Jesus. E eu vou pedir a todos que nesse momento possam realmente estar de coração, com o seu sentimento, né, com a sua vibração voltada para o nosso centro, voltada para todos os irmãos, né, para todos os frequentadores, voltada para todos os trabalhadores. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, Criador de todas as coisas, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas, aos espíritos superiores, aos espíritos mentores, mentor da nossa casa, querido irmão Caibar. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que hoje se comemora, não é? Aniversário de 190 anos. Agradecer, Senhor querido, a todos os nossos anjos, guardiões e amigos que estão conosco em todos os momentos. E pedir, Senhor, pedir que estejam todos juntos, unidos, irmanados, que possamos aí continuar atravessando esses momentos difíceis, né, que estamos passando da nossa reencarnação, mas com fé, com esperança, com alegria, agradecendo as experiências difíceis que vão fazer parte do nosso íntimo, assim como as boas também fazem, e vão se somar ao nosso patrimônio espiritual, e com certeza nós utilizaremos futuramente no nosso benefício e no benefício das pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado, irmãos queridos. Fiquem todos com Deus. Um beijo.